Campinas. Em Campinas, uma casa foi incendiada. No Campos Elíseos, na madrugada de hoje. A principal suspeita é de incêndio criminoso. Nós vamos agora ao vivo com o repórter Mário Gregório para atualizar como está, neste momento, o trabalho no imóvel, os trabalhos que estão sendo feitos no imóvel e o clima entre os vizinhos. Porque o susto foi muito grande, né, Mário? Com certeza esse susto foi gigantesco. Bom dia aí, conta pra gente. Sem dúvida, viu, Maurícia? Bom dia para você, para todo mundo que acompanha o Alerta Total. Se é que a gente pode falar felizmente não teve nenhuma pessoa que se feriu nesse incêndio. A situação poderia ter sido ainda pior, mas a cena que a gente vê aqui é realmente desoladora, viu, Maurícia? A casa está completamente destruída, como a gente consegue ver. Tudo que estava aqui no imóvel acabou destruído. Então aqui do lado de fora a gente consegue ver alguns eletrodomésticos, por exemplo, tem um forno micro-ondas ali, aqui a gente tem também alguns materiais de ferro, aqui um fogão também, como a gente consegue observar, aqui tem um fogão, ali em cima tem outro fogão, a gente vai caminhando aqui também, uma carcaça de máquina de lavar por aqui. Tudo isso foi destruído, então, exatamente com essas chamas, com esse incêndio que atingiu essa casa aqui no Campos Elíseos ainda durante a madrugada, Maurícia. Eu chamo a atenção ali também, a gente consegue ver móveis que foram destruídos e lá dentro a gente consegue ver que está tudo revirado e, infelizmente, tudo foi consumido aí pelas chamas. Durante esse incêndio, um casal que mora aqui nessa casa estava dentro dessa residência quando esse incêndio começou. A gente vai trazer todos os detalhes dessa história, mas e contar também como teria começado esse fogo. Porém, esse casal estava aqui dentro do imóvel, foi acordado com o barulho exatamente das chamas, o calor intenso que começou. Esse casal, felizmente, conseguiu sair antes que as chamas acabassem ali ferindo eles também. Então, esse casal conseguiu deixar aqui o local e, a partir disso, começaram a entender exatamente o que havia acontecido, porque a principal suspeita, Maurícia, é que o incêndio tenha sido criminoso. Um homem teria provocado esse incêndio, um homem que, inclusive, é conhecido pelas vítimas, tá? Esse homem, inclusive, ele mora aqui na região, pelas informações que nós tivemos, é um homem de 43 anos, inclusive seria aí um usuário de drogas. A informação que a gente teve é que ele, inclusive, teria alguma relação aí com uma dessas vítimas, mas a gente vai trazer essas informações. Primeiro, vamos ouvir então exatamente o relato do Daniel, que é um dos moradores da casa, ele que é caminhoneiro, trabalha aí com fretes, com carretos e, claro, foi acordado aí com todo esse desespero, com todo esse susto. Vamos conferir. Então, eu acordei com o barulho do fogo. Nós tava dormindo, os vizinhos me chamou, né? Mas eu não acordava com as pessoas me chamando. Mas aí quando começou a estourar as telhas e tal, o pneu de caminhão, aí eu acordei. E no momento que estava acontecendo tudo isso, quando o senhor acordou, o que o senhor viu ali? Eu vi que era fogo, já tive que sair pela janela, sair pelos fundos. Peguei os pertences, celular, carteira, o que tinha no jeito ali, peguei e vim para tirar os caminhão, consegui salvar os 2 caminhões. Realmente ele é usuário de droga. A gente já conhecia ele, que a gente tem dó, é um tipo de gente que a gente não, de pessoas que a gente não pode ter dó, né? Aí eu tinha dó dele, todo dia, me dá R$5, é o dinheiro para usar droga. E a gente ia dando, alimentei a esperança dele, né? Então ele achou que quando quisesse era só chegar em mim. Tá, então, Maurícia, pra gente contextualizar também, eu conversei com o Daniel mais cedo, ele explicou o seguinte, que esse homem aí, principal suspeito de ter cometido o crime, ele é irmão de um outro homem que trabalha com o Daniel. Inclusive, esse homem que teria ocasionado o incêndio, ele seria usuário de drogas e ele sempre costumava passar por aqui para pedir um trocado pro Daniel. O Daniel acabava ajudando ele sempre ali, até com alimentos também, tudo isso, mas ontem ele teria vindo
aqui na residência e ao chamar o Daniel não teria saído, não teria escutado ele. Então, ele teria ficado revoltado e a partir disso teria ocasionado tudo isso aqui, teria causado então toda essa destruição aqui no imóvel onde o Daniel morava com a companheira dele. O Daniel morava aqui nessa casa, Maurício, há 27 anos. Então imagina, você vê 27 anos da sua vida queimados mesmo, não é? Destruídos por conta da ação aí de um homem. Depois de tudo isso, depois do incêndio, esse homem que é o principal suspeito, ele estava aqui pela rua, ele estava aqui pela via e ele acabou abordado por moradores da região que estavam, claro, bastante irritados, nervosos com tudo isso que aconteceu, bastante indignados. Nesse momento, esse homem foi agredido aí pela população e depois, com a chegada da Polícia Militar, ele foi socorrido e foi levado até a unidade de pronto atendimento do Jardim São José. A informação que consta no boletim de ocorrência é que até agora de manhãzinha ele ainda estava lá na unidade de pronto atendimento em observação. Depois que ele receber alta, aí ele deve ser levado para a delegacia porque o delegado ratificou a voz de prisão contra esse homem pelo crime de incêndio. Isso porque a polícia conseguiu ouvir ele ali num primeiro momento. Ele não admitiu o crime, segundo as informações do boletim de ocorrência. Ele disse que ele estava passando por aqui no momento em que o incêndio havia acontecido e que ele teria visto 2 homens que estavam aqui perto da casa e teriam sido esses 2 homens que teriam ateado fogo aqui no imóvel. Tudo no IC, porque tudo isso está sendo apurado, então, agora pela Polícia Civil. Mas essa versão não convenceu o delegado Maurício, então esse homem foi preso em flagrante. Depois que ele tiver alta médica, ele vai responder por esse crime e o inquérito policial também vai trazer essas respostas se de fato ele foi o responsável por cometer esse incêndio, por atear fogo aqui no imóvel que fica no Jardim Campos Elíseos. Tudo leva a crer que foi ele, não é? Como eu disse, até por conta do relato que ele trouxe, que ele estava aqui no momento em que o incêndio começou, relato de testemunhas que disseram ali que ele estava por aqui, que ele teria de fato ateado fogo. Então tudo isso vai ser apurado agora pela Polícia Civil. Chama a atenção também, Maurício, a gente conversou mais cedo, inclusive temos imagens aí, eu vou pedir para o pessoal colocar as imagens, porque o incêndio aconteceu durante a madrugada, foi controlado, mas agora pela manhã novos focos de incêndio acabaram surgindo aqui no imóvel. Então as equipes do Corpo de Bombeiros tiveram de retornar até aqui, um trabalho bastante cuidadoso do Corpo de Bombeiros, pelo menos 4 viaturas estiveram aqui e a gente tem essas imagens exatamente do trabalho do Corpo de Bombeiros. Agora o incêndio está de fato controlado, só que o tenente estava até explicando mais cedo pra gente que como aqui na casa tinha bastante material, por exemplo, esses papelões aqui que o Gatti está mostrando, isso aí acabou ocasionando, não é, trazendo aí mais combustível exatamente para o fogo. Então as equipes vieram até aqui, fizeram o controle, houve um foco novamente e aí eles tiveram de voltar. A preocupação também, claro, com as casas vizinhas aqui, mas graças a esse trabalho, essa atuação do Corpo de Bombeiros, essas casas vizinhas não foram afetadas. Então agora a gente está acompanhando desde as primeiras horas do dia, a equipe da Defesa Civil também esteve aqui no local, já fez uma vistoria prévia. Agora na parte da tarde, essas equipes da Defesa Civil devem retornar aqui para fazer mais uma vistoria. Enquanto isso, o local ainda segue isolado aqui, como a gente pode ver, essa faixa que foi colocada aí pelas equipes do Corpo de Bombeiros. Vamos chegar aqui então, Gatti, vamos subir aqui também na rua. A gente vai mostrar também o seguinte, Maurícia, que eu sei que a gente tem um tempinho ainda. Vamos comigo então, Gatti, para a gente mostrar o seguinte, porque como eu disse, o Daniel, ele trabalha com carretos, mudanças, fretes, então ele tem 2 caminhões e a preocupação dele é que esses veículos que são instrumentos de trabalho dele fossem aí atingidos pelas chamas. E isso, infelizmente, aconteceu, mas as chamas não chegaram a destruir os veículos. Um desses caminhões, o Daniel conseguiu retirar, o outro, porém, acabou sendo atingido pelas chamas nessa parte aqui da roda e também nessa parte do ferro. A gente consegue ver
que o pneu foi estourado aí pelo fogo, pelo calor também das chamas. Inclusive, o morador até relatou isso, não é? Que ele escutou esse barulho bastante alto aí do pneu. Foi uma das coisas que motivou ele a acordar, que fez com que ele acordasse. E a gente vê aí, então, que ficou também esse prejuízo aqui no caminhão, desse pneu que acabou estourado aqui. Mas, felizmente, as chamas não tomaram conta por completo aqui do caminhão. Então é isso, são essas as informações de momento, Maurícia. Vamos chegar aqui mais uma vez então, Gatti. O trabalho da perícia também foi feito aqui no local, o caso foi registrado na Polícia Civil e agora a investigação mesmo através do inquérito policial para esclarecer como que foi a dinâmica aí desse crime, não é? De todos esses fatos, desse incêndio que tudo leva a crer foi um incêndio criminoso, inclusive com esse homem já indiciado por esse crime aqui em Campinas. Então, são essas as informações, a gente está de olho nessa história, claro, e a gente vai seguir acompanhando também, Maurícia. E como eu disse, não é? Felizmente, o casal que vivia aqui nessa casa, esse casal tá bem, não teve nenhum ferimento, inclusive esse casal tá abrigado na casa de parentes que moram aqui também na região do Campos Elíseos. Agora é trabalhar exatamente para reaver tudo que foi perdido, infelizmente perdido aí, supostamente por essa ação criminosa aqui no Campos Elíseos. Eu volto aí com você, Maurícia. Muito obrigada, Mário. Bom trabalho para você. Felizmente, estão bem, né? Os donos da casa estão bem. Não se feriram nesse incêndio, mas como o próprio Mário disse, são 27 anos de trabalho, 27 anos de esforço, 27 anos do tempo dessa família que terminaram em cinzas. É lamentável, é muito triste.